Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua terça-feira. Estamos começando mais um Orando a Palavra e Deus tem uma palavra forte para mim e para você. Amados, o Senhor nos chamou para ser uma árvore frutífera na terra. Cada um de nós foi chamado para dar frutos. Mas não é qualquer fruto, precisa ser um bom fruto, porque a palavra do Senhor fala que a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. Por isso o Senhor tem nos ensinado todos os dias a sua palavra. Ele nos exorta, ele puxa a nossa orelha, ele confronta os nossos pecados. Mas Deus não vai cortar só aquela árvore que não produz um fruto bom, ele vai cortar também aquela árvore que não produz fruto nenhum. Porque se a árvore ela foi plantada, ela precisa atingir o seu objetivo. Eu e você, nós somos plantados nessa vida na terra, nós somos chamados a essa vida na terra. Foi nos dada essa chance de viver esta vida com o propósito da parte de Deus. O propósito não foi só viver a nossa vida, comprar coisas que gostamos, pagar as nossas contas, fazer nossas viagens, satisfazer as nossas vontades. O propósito de Deus é dar frutos, frutos para o reino de Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Só que muitas vezes nós passamos por tantas fases na nossa vida, por tantos processos que nós nos acomodamos espiritualmente. Nós deixamos de crescer, nós deixamos de evoluir, e nós usamos como desculpa as lutas que nós enfrentamos. É claro que quando a gente está vivendo uma situação de dificuldade ou um problema, que tira a nossa paz e nos causa sofrimento, a gente não tem cabeça e nem inspiração para evoluir, para crescer, para inovar, para fazer coisas diferentes. Mas nós não podemos deixar de crescer. E nós sempre estamos em processo de crescimento, nós sempre estamos em processo de transformação. O Senhor fala na palavra que Ele faz nova todas as coisas, ou seja, se nós fomos feitos à semelhança de Deus, também na nossa vida tudo tem que se refazer, sempre. Tudo tem que ser novo, sempre tem que ter uma novidade. A gente sempre está em mudança, a gente sempre está melhorando, a gente sempre está evoluindo, a gente sempre está crescendo, a gente sempre está inovando. Só que, infelizmente, a gente passa por algumas fases que a gente deixa de crescer, a gente deixa de evoluir, a gente se acovarda, a gente se esconde, a gente se acostuma até com o sofrimento. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas eu vou te dizer, a gente se conforma até com a dor. Eu posso descrever muitas vezes na minha vida que eu estava há um tempo já passando por alguma prova e eu me acomodei naquela situação. Eu me acostumei com aquele sofrimento. Eu me acostumei com a falta, eu me acostumei com a escassez, eu me acostumei naquele momento em viver uma vida medíocre, na mesmice, onde nada mudava. Até que o Senhor precisou me confrontar de muitas maneiras, porque Ele tinha algo maior para fazer por mim e através de mim. E enquanto eu continuasse naquela zona de conforto, nada ia mudar. Deus está falando para mim e para você hoje, baseado na palavra que eu vou trazer aqui, baseado no que Ele falou ontem. Amados, é tempo de levantar a cabeça e sair da zona de conforto. Nada vai mudar na nossa vida enquanto a gente continuar se sentindo derrotado, se sentindo fracassado, se sentindo uns coitados. Nada vai mudar, porque Deus não chamou covardes. Deus não tem prazer naqueles que são covardes. Deus não tem prazer naquele que só vive se lamentando. Deus tem prazer naquele que tem atitude. Aleluia. A palavra do Senhor fala que a fé sem obras ela é morta. Ou seja, não adianta você ter fé e não agir. Não adianta você ter fé e você não se posicionar. Não adianta você ter fé e você não gerar frutos.
Só que muitas vezes a gente usa de muitas desculpas. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho condição. Ah, olha a minha vida. Olha o quanto eu já sofri. A gente usa os nossos sofrimentos como justificativa para não avançar, para não evoluir. E eu fiz isso muitas vezes. Só que do mesmo jeito que eu me mantinha, do mesmo jeito eu continuei. E a minha vida não mudava. Quando eu comecei a tomar posicionamentos por meio da fé, baseado na palavra de Deus, na vontade de Deus para a minha vida, as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a mudar. O ano de 2024 foi um ano assim de reviravolta na minha vida. Um ano assim de uma grande mudança, da água para o vinho. Eu precisei me reinventar esse ano. No segundo dia de janeiro de 2024, a minha vida virou de cabeça para baixo. E eu voltei para aquele quarto escuro que eu falei para vocês ontem, que eu testemunhei aqui ontem. Eu voltei a me acovardar, eu voltei a me esconder na incredulidade. Mas na primeira semana, o Senhor me confrontou e o Senhor falou: não, basta, você não vai fazer de novo. Deus falou para mim: você não vai entrar nesse quarto escuro de novo, você não vai se acovardar de novo, você não vai retroceder de novo. Ei, é tempo de se reinventar. Ou você se levanta ou você continua caída. Foi o que o Senhor falou para mim. Então eu tomei uma decisão. Eu falei: eu nunca mais vou me abater de novo. Eu nunca mais vou me entregar de novo. E esse ano eu precisei me reinventar de muitas formas possíveis. Na minha carreira profissional, na minha vida financeira, na minha vida matrimonial, na minha vida espiritual. Eu precisei me reinventar. Eu precisei sair da minha zona de conforto. E eu ainda estou nesse processo. Há um longo caminho pela frente, pois o Senhor fala ao meu coração muitas mudanças que ainda precisam ser geradas em mim. Mas também na sua vida, Deus está falando hoje: ei, levanta, saia dessa zona de conforto. Seja qual a área da sua vida que você sente que se acomodou. Talvez a gente se acomoda na situação do nosso casamento. A gente passa anos com casamento frio, sem perspectiva, um tratando o outro de qualquer jeito, com rispidez, com desrespeito, sem romantismo, sem investimento no relacionamento. A gente se acomoda com o casamento assim. A gente vai levando, empurrando com a barriga. A gente se acomoda na nossa carreira profissional. Muitas vezes estamos insatisfeitos no trabalho, estamos infelizes, não é aquilo que gostaríamos de fazer para o resto da nossa vida, mas também a gente não tem a atitude de estudar, a gente não tem a atitude de se reinventar, de correr atrás de uma outra área, de um outro nicho, um outro caminho, um outro segmento. Muitas vezes a gente está acomodado com a nossa própria saúde. A gente olha no espelho e muitas vezes a gente não está muito satisfeito com o que a gente vê. A gente está com a saúde ali muitas vezes debilitada, as taxas, estão todas alteradas, mas a gente se acomoda. A gente não tem atitude de fazer uma atividade física, a gente não tem atitude de se alimentar melhor. Eu estou falando para você aqui diversos exemplos simples do nosso dia a dia, de coisas que nós nos acomodamos. A gente está fraco espiritualmente, e a gente se acomoda na vida espiritual. A gente não tem coragem de fazer um jejum e consagrar a nossa vida. A gente não tem coragem de sentar e dedicar tempo todo dia lendo a Bíblia. A gente não tem coragem de fazer uma mentoria, estudar, ler um livro, buscar conhecimento da palavra de Deus, buscar conhecimento espiritual. A gente não faz. A gente se acomoda e continua na mesma situação, nos lamentando dos nossos problemas. Mas enquanto a gente não fizer nada a respeito, nada vai mudar. A gente não pode continuar assim. A palavra de Deus hoje, para você e para mim, é uma exortação dizendo: ei, saia da sua zona de conforto, se mova, se renove, renova a sua vida, renova a sua casa, inove, faça coisas novas, faça coisas diferentes.
para que você possa obter resultados diferentes. Sabe quem era um grande exemplo para mim na palavra do Senhor a respeito disso? O apóstolo Paulo. Aqui em Atos, capítulo 28, o verso 30, fala que durante 2 anos, Paulo permaneceu preso na sua própria casa que ele tinha alugado. Só que ele poderia ter usado esse tempo e ficado parado na obra, porque ele estava preso, ele tinha uma justificativa. Nada posso fazer, eu estou preso, eu estou de mãos atadas. Mas ele não parou. O texto fala que ele se manteve, ele recebia todos os dias as pessoas que procuravam ele, e ele pregava o evangelho de Deus, o reino de Deus, com toda a intrepidez, ou seja, com toda a ousadia, sem nenhum impedimento, ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Ele estava preso. Ele poderia muito bem ter se acomodado naquela situação, ter falado, eu estou preso, eu não tenho como fazer obra nenhuma, só quando Deus me tirar daqui. Mas ele mesmo na prisão, porque ele estava preso, era uma prisão, só que era na sua própria casa, ele não deixou de dar frutos, ele não deixou de agir. Quanto tempo eu e você estamos presos em algumas situações da nossa vida e até hoje nós não voltamos a frutificar. Até hoje nós estamos acomodados naquela situação, seja no lugar que moramos, seja no casamento, na condição do casamento que estamos vivendo, seja na área financeira. Estamos presos àquela situação e nada fazemos para melhorar. Nada fazemos para mudar. Deus não se agrada disso. A vontade de Deus é que eu e você estejamos em constante mudança, em constante transformação. Essa semana, na quarta-feira, vai sair aqui no canal o 2º vídeo, da nossa mentoria Metamorfose. A gente está falando de transformação. Assista. Nós vamos falar sobre algumas coisas que vai chamar muito a sua atenção, do seu coração, baseado no seu dia a dia. Coisas que nós ainda temos guardado dentro de nós, comodismos espiritual e emocional que ainda estão dentro da gente, que nos impedem de evoluir. Amados, é tempo de mudança. A partir do próximo mês, agora de novembro, nós vamos falar sobre o poder da fé. Nós vamos aprender a declarar a palavra de Deus na nossa vida, para que a gente tenha mudança. A gente vai aprender a se posicionar. Na verdade, a gente já está aprendendo no mês de outubro. Deus tem falado sobre o poder de um clamor. Você aprendeu a clamar de forma diferente, em contextos diferentes. No mês de novembro, nós vamos colocar em prática. Cada dia, orando a palavra, nós vamos colocar em prática, declarando a palavra de Deus sobre as nossas vidas pelo poder da fé. E você vai obter testemunhos, você vai obter respostas. Deus vai gerar milagres na sua vida. Eu creio nisso. Eu não estou falando isso como uma pessoa que está falando balela para encher o seu coração, ou eu estou aqui fazendo sensacionalismo. Não, eu estou te falando o que eu estou vivendo. Eu estou aprendendo e eu estou declarando o poder de Deus na minha vida por meio da fé. E eu estou vivendo bênçãos e milagres. Não é que eu não passo por problemas, eu ainda tenho lutas. E são grandes demais. Mas eu estou conquistando vitórias. Cada dia que eu ajo de uma forma diferente, eu reajo de uma forma diferente àquele problema que eu estou vivendo, a cada dia que eu reajo da maneira certa, Deus está me dando vitória. E é isso que eu vim ensinar aqui para vocês. E eu tenho certeza que da mesma forma vocês alcançarão, em nome de Jesus. Então medita nessa palavra hoje. Comece a refletir sobre todas as áreas da sua vida que você estagnou, que você poderia ter evoluído, que você poderia ter crescido, mas você se abalou emocionalmente, espiritualmente, e você estagnou e não houve mudança. Deus está querendo gerar novidade na sua vida a partir de hoje. Deus está abrindo os seus olhos, tirando a cegueira espiritual dos seus olhos, porque Ele quer trazer novidade.
para o seu casamento, para sua vida familiar, para sua vida financeira, sua vida espiritual. Deus quer trazer novidade no seu relacionamento com Ele. Deus quer trazer novidade para os seus sonhos, sonhos que estão guardados, esquecidos em uma gaveta. Deus quer trazer e cumprir na sua vida. Mas você precisa se posicionar, porque Deus não se agrada quando a gente se faz de coitadinho. Não, eu me fiz de coitadinha há muito tempo e eu não tocava o coração de Deus. Essa atitude não movia o coração de Deus ao meu favor, e sim a atitude por meio da fé. Quando eu comecei a agir com fé, Deus começou a me abençoar. Quando eu comecei a agir com fé, eu comecei a dar frutos. E ainda estou nesse processo. Então, em nome de Jesus, no dia de hoje, comece a se mover, comece a se levantar. Manda essa tristeza embora, manda esse desânimo embora, manda essa aparência de fracasso embora e comece a agir. Você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Você crê nisso? Essa é a palavra de hoje, medite nela. E amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui novamente aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Fique na paz, tenha um ótimo dia.